Olá, olá, olá pessoal. Vamos começar mais uma live com um convidado muito legal que é o Ricardo. Que bacana, pessoal. Hoje temos uma live que vamos falar sobre autoliderança, né? É tema difícil para esse tempo de crise, né não? Já já a gente começa, vamos esperar o pessoal chegar. O Ricardo entrou. Se você quiser me mandar o convite aí, tá? Eu te libero aqui a entrada. Ei, Fabi, tudo bom, querida? O pessoal tá entrando. Já já a turma chega. Então, pessoal, hoje o tema tá muito legal, né? Vamos ter uma autoliderança gigantesca, não é mesmo? Então já vamos começar. Ricardo está entrando. Ei, Ricardo, E aí, tudo Márcia, bom? tudo bom? Tudo tranquilo? E você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certinho. O pessoal tá entrando, vamos guardar um pouquinho, tá? Como é que Uhum. tá? Você tá em qual cidade, Ricardo? Eu tô em Brasília, moro em Ah, Brasília. que bacana. Você tá onde mesmo? Estou em Minas, interior de Minas, pertinho de Juiz de Fora. Ah, Enquanto isso, legal. eu vou convidando aqui o pessoal. Vou disparar aqui também um monte de convite. O pessoal tá meio preguiçoso no domingão, será? É, domingo às vezes a galera já tá mais devagar, né? Vamos E como é chamar que a turma. o isolamento aí, Ricardo? Eu acabo que eu não tenho um isolamento total, né? Porque como eu tenho empresa na área de saúde, a gente não para totalmente, né? A gente está fornecendo para os hospitais e tal, então a nossa empresa não parou. Isso nos mantém Uhum. ativos. Mas fora isso, é dentro de casa, né? Não tem para onde fugir. Aproveitando o tempo, na verdade, né? Esse tempo para mim está sendo muito bom, porque eu estou um pouco menos na correria em termos de lá da empresa. Isso está me dando muito tempo para estudar muito, para desenvolver muita coisa que estava devagar, para ler muita coisa que eu ainda não tinha lido, que eu queria ter lido, e fazer muita conexão com gente que eu ainda não tinha feito. Fiz a live até com a Tati, né? Esses dias, com a Tati de Andela. É, que bacana. Então, foi uma abertura de oportunidade esse tempo, né? A gente escolhe o que a gente vê na crise, né? Então, para mim, Exatamente. tá sendo muito bom, apesar das dificuldades profissionais, vamos dizer assim, né? As palestras foram suspensas, os meus cursos presenciais de liderança foram todos suspensos. Então, muita coisa parou. Mas, por outro lado, tiveram outras demandas aí que aceleraram bem, principalmente no tocante ao digital, né? Deu para dar mais atenção, mais tempo ao digital, porque meu trabalho era muito focado no físico, né? Muito focado no presencial. Muita palestra e muito treinamento presencial. E aí, nesse tempo aí, tá abrindo outras portas aí. Sim, é bom para essa oportunidade, eu acho que está igual para todos, né? As pessoas estão começando a perceber o que mais eu posso fazer, né? Com isso Aham. aqui, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, pessoal, esse aqui é o Ricardo, daqui a pouco ele vai se apresentar. A gente está batendo um papinho aqui só para a turma entrar, tá? Daqui a pouco ele se apresenta e a gente começa, tá bom? O tema hoje é autoliderança, né? Autoliderança nesse tempo de crise. Baita desafio, baita desafio. Baita desafio, né? Mas é legal. Eu tô pensando o seguinte, porque a gente. E é um desafio, é fato, é um desafio grande, né? Qualquer Uhum, empreendedor como nós, assim, temos esse desafio, né? De manter a empresa de pé, né? uhum, Sem prejuízo é fato, todo mundo vai ter, mas o mínimo de prejuízo possível, né? Não uhum. precisando, né, abrir mão de nenhum funcionário, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo isso como uma janela de oportunidade tão grande, porque eu tenho percebido coisas assim que eu acho que no dia a dia, naquele corre-corre, eu não teria percebido. Uhum. Oportunidades assim, incríveis que estão surgindo, parcerias, e isso está me alimentando tanto assim, sem falar nos estudos, né? O curso lá que a gente precisa fazer, né? Aham. Palestra, aquela coisa toda. Estou fazendo outras mentorias. Então, assim, a gente precisa estar focado também em estudos, em cursos, e no dia a dia muitas vezes a gente não tem tempo. Está tão Ah, atrelado a muito trabalho que acaba ficando, né, desconectado de possibilidades que a gente nem pensava existir. E agora, e agora a gente começa a enxergar, né? Na verdade, a crise acaba nos levando em direção a coisas e a possibilidades que a zona de conforto do cenário fora de crise
nos impede de enxergar e de perceber e de ir atrás deles, né? Eu tenho muito contato com empresários e muita gente falando, olha, tem muita coisa que era de um jeito antes da crise que não vai voltar, eu não quero que volte a ser como era antes da crise. Né? O jeito novo de fazer, as descobertas que foram feitas, os novos modelos de negócio que foram desenvolvidos nesse período, tem levado muito empresário a não querer voltar para o modelo antigo. Tem descobrido novas formas, tem descoberto novas formas aí de fazer, né? A estrutura física mesmo de empresas, às vezes empresas que tinham uma estrutura imensa, começaram a perceber que não justifica ter aquele custo imenso de aluguel, aquela mega estrutura física, porque estão descobrindo que conseguem produzir com todo mundo em casa da mesma forma. Então não precisa de toda aquela estrutura. Dá para fazer um filtro em cima disso. Então tem muita coisa que é um desafio para a gente se perguntar, que é o que eu não quero que volte a ser como antes, né? O que para mim ficou melhor no novo modelo pós-crise. Então são reflexões aí para a gente fazer, né? Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Enquanto a turma entra, porque o Instagram é tão certinho no horário, né? Dá uma hora, ele encerra, eu costumo encerrar um pouquinho antes. Então, pessoal, deixa eu apresentar o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Por ter aceitado aqui o convite para falar para a minha audiência, né? Eu trabalho muito focada em profissionais, né? Ajudar profissionais, né? A florescerem, que eu falo, né? A desenvolverem os seus potenciais, né? Para terem mais realização, mais felicidade, essa coisa toda. E eu percebo muitos profissionais com potencial, assim, incrível, incrível, mas não desenvolve. Porque qualquer desafio, por menor que seja, cai em desmotivação, procrastina, te vai empurrando com a barriga, como esse momento, né? Porque eu acho que, pelo menos na nossa geração, é a primeira crise tão grande que nós vamos enfrentar, com certeza, né? É uma crise que está começando, mas que vai refletir anos na economia, eu acredito, né? Por isso todo mundo vai acabar tendo que se reinventar. Por isso que eu achei legal esse tema, e ninguém melhor que você, é um palestrante na área de liderança, já é um líder, né? Você é gestor de um hospital, não é isso? De empresa de material hospitalar. A gente fornece para os hospitais, a gente atende os hospitais. Okay. Sim, então assim, é uma pessoa que está inserida no meio de vários empresários, então ninguém melhor que você para falar aqui pra gente. Então eu vou te passar a palavra para você se apresentar aí melhor e falar um pouco aí da sua vida, do seu trabalho. Tem umas perguntinhas que eu fiz uma caixinha lá no meu Stories, aí as pessoas, algumas fizeram umas perguntas, mas eu acho que são perguntas bem tranquilas, assim, depois eu faço. Aí você pode desenvolver o tema aí do seu jeito. Legal. Beleza, Márcia. Bom, pessoal, para quem está entrando aí agora, boa tarde, eu sou o Ricardo Restel, eu trabalho com desenvolvimento de liderança. E para a liderança acontecer, existe um pressuposto que é a autoliderança, né? Se você não consegue influenciar você a fazer alguma coisa, se torna um desafio muito grande você influenciar outras pessoas a fazerem alguma coisa. Por isso que a autoliderança é tão importante, é uma questão de credibilidade. A autoliderança, ela te autoriza a liderar outras pessoas. Porque se você não consegue liderar você mesmo, fica complicado. É a história lá do médico que fuma e vem te mandar parar de fumar, do nutricionista que é obeso e vem te ensinar a emagrecer. Por mais que ele tenha todo o domínio, tenha todo o conhecimento para fazer aquilo acontecer, tenha todo aquilo dentro dele, quando você como cliente olha, você fala, poxa, será que seu método funciona mesmo? Não sei, não parece que não está funcionando para você. Então é a mesma lógica. Então quando você quer liderar, e quando eu falo de liderança, gente, estou falando de influência. Independente se você tem um cargo de gestão ou não, todos nós temos influência. Todo mundo tem influência. Logo, todo mundo é líder em maior ou em menor grau. Então, se você quer influenciar pessoas, seja seus filhos, seja, né, seus colaboradores, seus colegas, seus clientes, seus chefes, tudo isso é liderança, tudo parte do princípio de liderar a você mesmo. E é esse tipo de trabalho que eu venho fazendo, venho desenvolvendo, ajudando pessoas a se liderarem melhor e a liderar equipes de forma mais eficaz, gerando os resultados que elas esperam. E eu trabalho em parceria com o John Maxwell. O John Maxwell hoje é o maior nome em liderança no mundo, eu faço parte do time dele. Existe uma empresa chamada The John Maxwell Team, que é o time do John Maxwell, e hoje a gente está em 160 países. Então, o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, na verdade, eu vou trazer alguns tópicos, uma hora é um tempinho bem rápido. Quer dizer, não vai descer nenhuma hora, porque a gente tem que deixar o tempinho para as perguntas, né? São conteúdos, então, validados no mundo inteiro. Não é algo que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça,
mas é algo realmente testado e aprovado. O John Maxwell Team hoje está em mais de 160 países, já é uma empresa muito sólida e que vem comprovadamente gerando resultado na vida das pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa autoliderança. E a gente pensando em crise, a gente, antes de tudo, tem que ter a consciência que a crise vai nos levar em alguma direção. A crise, ela sempre nos move. Sempre nos move. Ricardo, posso fazer só um parênteses? Quantos você quiser. Tá, esses dias eu escutei uma frase incrível, porque, por exemplo, a crise nos possibilita criar uma semente, que seria uma ideia. E a crise tem que ser vista como uma ponte que vai nos levar a um terreno muito fértil, para você plantar essa semente e ali florescer. Então, observar a crise como se fosse essa ponte, e não como um problema, né? E a verdade é que a crise, na verdade, Márcia, ela dá pra gente as duas pontes. Pro lado, pro terreno fértil e pro terreno árido. E a decisão de qual ponte você vai pegar é totalmente sua. Esse é o ponto. Então você vai poder ter um movimento positivo ou um movimento negativo diante da crise, e é sua essa decisão. A crise, ela é um momento de teste. Então, retomando aí, está travando, né? A Kelly tá essa época com muita gente fazendo live, o Instagram está muito sobrecarregado. Pesa um pouco. Não, beleza, mas vamos retomar aqui então. Então você tem essas duas opções. E, no final das contas, a crise é um momento que testa a sua competência. A crise testa tudo que você aprendeu até agora. Ela bota à prova tudo isso. Se você realmente se desenvolveu ou não, se você investiu no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua preparação ou não. Isso é legal porque tanto a crise quanto a oportunidade, e ao meu ver, elas andam juntas e muitas vezes são a mesma coisa, elas te apresentam essa realidade. Quando eu falo de oportunidade, eu falo quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar. Você já tem que estar pronto para a hora que a oportunidade aparecer. Então, daí a necessidade de constantemente se liderar e se levar ao seu desenvolvimento. No cenário normal, vamos dizer assim, sem crise, um líder, e aí eu estou falando agora de líder de si mesmo, o seu caso aí que está assistindo a gente, você como líder de si mesmo, a gente normalmente busca ter, mais ou menos como um quebra-cabeça. Você se desenvolver e crescer em direção ao seu objetivo é como um quebra-cabeça. Quando você pega um quebra-cabeça e vai montar, normalmente uma coisa que a gente faz é pegar a tampa do quebra-cabeça ali que tem a foto, né? Colocar do lado, e aí a gente começa a montar as peças de acordo com essa imagem que a gente tem na frente, que é o que a gente precisa fazer para resolver aquele problema, para superar aquele desafio. Qual que é o plano de ação? Qual que é o desafio do momento de crise? No momento de crise, eu não tenho a tampa para montar o quebra-cabeça. Eu preciso montar, mas eu não tenho a tampa. Então, eu não tenho uma imagem clara do que precisa ser feito hoje. Ou seja, a gente vai ter que ir testando muita coisa e evoluindo. E é assim mesmo nos momentos de crise. Não precisa desesperar. Só que você precisa avançar. No momento de crise, à medida que você vai avançando, a forma que a coisa precisa ter, né, a tampa da caixa do quebra-cabeça, começa a aparecer para você. É como se a tampa estivesse toda borrada e à medida que você vai se movimentando, essa tampa vai ficando mais nítida e você vai tendo mais clareza sobre onde você quer chegar. Hoje mesmo eu estava fazendo uma série de trabalhos sobre lançamento digital, produto online que eu estou querendo botar no mercado, e eu já mexo com isso há muito tempo. Mas agora, diante desse cenário que eu comecei a me mover mais, eu comecei a enxergar melhor as possibilidades, e como eu tenho muito conteúdo disponível por causa do John Maxwell Team, às vezes eu ficava até meio perdido, lanço separado, faço um currículo gigante com autoliderança, liderança de equipe, oratória, teste comportamental, tudo num pacote só, e aí conversando com algumas pessoas, comecei a ter clareza sobre qual a melhor estratégia para desenvolver e para colocar esse conteúdo no mercado, né? Porque eu já trabalho com ele já há alguns anos. Então é importante ter essa percepção, a crise vai nos mover, mas a direção que vai seguir é sua. E aí eu quero bater no nosso primeiro conceito que eu quero que você leve para casa hoje, que é a intencionalidade. Para você se autoliderar, é fundamental que você seja intencional nesse processo. Ou seja, não dá para ir sendo levado. Você precisa ser o guia desse processo. E uma armadilha que a gente cai, é muito comum isso fora e dentro de crise, é a gente achar que o nosso crescimento nesse processo ele vai ser automático. E não vai.
Né? Ou seja, com o passar do tempo eu vou me tornando uma pessoa mais experiente, com o passar do tempo eu vou me tornando uma pessoa mais madura, consequentemente, com o passar do tempo eu vou me tornando um profissional melhor, isso vai me levar para degraus cada vez mais altos na minha organização ou minha empresa com maior posicionamento de mercado. Isso não é verdade, isso é uma armadilha. Com o tempo a gente só fica mais velho, infelizmente. Para se tornar alguém melhor, alguém mais desenvolvido, alguém mais líder de si mesmo, você precisa ser intencional nesse processo. Você precisa ter um plano claro para poder fazer isso acontecer, para se desenvolver nessa direção. Se você não tem essa intencionalidade, você está perdido. E aí vão caindo algumas armadilhas, né? Armadilha do conhecimento. Pô, Ricardo, mas eu não sei como fazer. Poxa, se você não sabe como fazer, vai atrás de quem sabe. Quem é que sabe aquilo que você quer saber? Quem é que faz bem aquilo que você quer fazer? Então vai atrás dessas pessoas porque você vai ganhar tempo, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, né? Outra armadilha que é muito comum a gente cair é a armadilha do perfeccionismo ou a armadilha do erro, né? Por medo de errar ou pela exigência de querer que o plano esteja muito perfeito, você está sempre planejando e nunca vai para ação. Né? Tem uma expressão comum no mercado aí que o pessoal fala que feito é melhor do que perfeito, né? É melhor você dar o primeiro passo. Quando eu estava em treinamento com o Paul Martinelli foi o cara que fundou junto com o John Maxwell Team, eu estava nos Estados Unidos com ele, e uma frase que eu ouvi dele, acho que não é dele essa frase, mas eu ouvi dele que me marcou muito, foi a pula do penhasco e constrói a asa na descida. Essa é a lógica, né? Você pula do penhasco e na hora que você está caindo, meu amigo, você vai se virar para fazer o que precisa ser feito para bater aquela meta, para atingir aquele objetivo. É como o exército lá que cruzou a ponte para a batalha e queimou a ponte atrás deles. Ou a gente ganha a guerra ou a gente morre. Então, esse perfil vai te dar muito mais condição de ser consistente no seu processo. Né? Porque o que acontece é que muita gente começa e para nesses períodos, mas daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco sobre como ser consistente. Então, primeiro conceito fundamental, você precisa ser intencional. E para você ser intencional, você precisa saber para onde você está indo. Senão, não tem jeito. Ter clareza, né, Ricardo? Clareza. Porque tem gente que vai muito com uma boiada, né? Tá todo mundo vendendo isso, tá dando certo, eu também vou vender isso. Nem tem amor por aquilo, né? Porque também essa intenção, eu acho que tem que ser muito movida pelo que você quer e ama fazer, né? Exato. Não adianta nada você seguir a boiada, porque vai chegar um momento que você vai se sentir tão frustrado. E pior, as pessoas vão observar isso em você, porque as pessoas percebem a mentira em você, né? Sim. Então, essa intencionalidade é fundamental para que você vá na direção daquilo que você ama. É exatamente isso, Márcia. Então, a pergunta que você precisa fazer a você mesmo é aonde que eu quero chegar? Não é para onde todo mundo está indo, mas para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Essa pergunta é muito importante. Eu sei que isso aí vai esbarrar numa toda uma questão de propósito, clareza de propósito, e eu sei que isso é um desafio grande. Eu sou piloto de avião por formação, e quando eu desisti da carreira de aviação, de ser aviador, né, eu já tinha checado todas as carteiras, né, de piloto, e quando eu tomei a decisão, para eu migrar de piloto de avião para palestrante de liderança, instrutor de liderança, foi um salto muito grande e muito desafiador esse processo de encontrar novamente um propósito de vida. Então não se desespera. Esse processo ele é demorado mesmo, ele leva tempo de encontrar. Mas uma pergunta que norteia muito e me norteou muito foi o que eu faria até de graça? Pega uma coisa que você faria até de graça, fica tão bom, tão bom, tão bom naquilo que as pessoas estejam dispostas a te pagar por aquilo. Foi o que eu fiz. Eu nunca vou esquecer, depois que eu dei o meu primeiro treinamento de liderança, foi gratuito. Foi um mastermind, eu já tinha feito a formação do John Maxwell, mas eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria dar para minha vida. Quando eu fiz o primeiro treinamento, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, minha nega, hoje eu encontrei uma coisa que eu faria de graça pelo resto da minha vida. Se eu ganhasse na loteria hoje, eu não vou ganhar porque eu não jogo, mas se eu ganhasse, eu ia continuar fazendo esses treinamentos, eu continuaria dando palestras de liderança de graça, sem precisar de dinheiro, mas eu continuaria fazendo. Então, o que você faria de graça que você pode se tornar tão bom naquilo que as pessoas comecem a te pagar por aquilo? Eu acredito muito seguir nessa linha. E é importante você ter em mente que esse processo de ter uma vida que vale a pena, uma vida de significado, ele é morro acima. Então é muito importante ter essa consciência. Quando eu falo morro acima, eu estou falando que dá trabalho. Né? A gente tem uma expectativa de uma vida incrível, com resultados incríveis, e acha que isso vai ser fácil. Não vai. E tá tudo bem, a vida não é fácil, não era para ser. É assim mesmo. Então tudo que vale a pena é morro acima.
Vai requerer um esforço incrível. O que não dá é para você ter uma expectativa de vida morra acima com hábitos morra abaixo. Aí você vai se frustrar. Se você quer procrastinar, se você não quer pagar o preço, se você não quer investir no seu desenvolvimento e quer ter um resultado extraordinário, não vai ter. Eu estou sempre estudando, sempre comprando um curso novo, me desenvolvendo na direção do meu objetivo. Tem que ter cuidado Sim. agora também, gente, porque assim, a gente está com uma oferta incrível de um monte de tipo de conteúdo na internet, mais do que nunca. O Instagram tá toda hora que você entra, tem umas 20 lives lá para você acompanhar. E você precisa ser intencional no processo de acompanhar conteúdos que te levam em direção ao seu objetivo. Se você não tem essa clareza, você vai se perder no mundo de um monte de teoria e que você nunca vai colocar em prática para cumprir o seu propósito. Então, cuidado com isso. Mas lembre que tudo que vale a pena é morra acima. E aí, para você. Então, seguindo aqui, para a gente desenvolver nessa direção, entra a necessidade do autoconhecimento. Né? O autoconhecimento para saber onde você quer chegar e, principalmente, entender seus pontos fortes e seus pontos fracos nesse processo. Por quê? Eu não acredito muito naquela pegada muito palestrante motivacional que fala assim, o que você quiser, você consegue. Se você quiser muito, você consegue. Ponto. Você que não vai Poxa, ralar muito não, né, Ricardo? e não é só ralar, você precisa se conhecer para esse processo. Por exemplo, Exatamente. eu tenho 36 anos de idade. Se eu virar e falar assim, pô, eu quero ser jogador de futebol. O jogador de futebol ganha uma grana incrível, passa, né, o trabalho dele é extremamente divertido, Amigo, eu tenho 36 anos. Nem que eu deseje tudo que eu queira, eu não vou ser um jogador profissional de futebol para jogar lá no Real Madrid da vida. Não vai acontecer. Ricardo, só um parênteses aqui. Quando eu falo em ralar, é porque você, para se autoconhecer, você rala também, porque você dá a Sim. sua cara a tapa, você aceitar os feedbacks para receber, por exemplo, como que eu sou? Quem eu sou? Pedir a opinião do outro, né? Aceitar essas opiniões, Uhum. né? Isso é importantíssimo, é dar a cara a tapa também. Porque as pessoas ficam. Porque o que eu penso de mim talvez seja muito diferente do que eu estou expressando para o mundo, né? E Isso é importante. essa coragem para ouvir quem está ao seu redor é fundamental nesse processo. É só você olhar aí os processos seletivos aí dos The Voice da vida, American Idol. Tem um pessoal que entra lá para cantar, você fala, cara, esse cara não tem um amigo para falar com ele que ele é completamente desafinado. Verdade. Tá faltando feedback de quem tá à volta. Então você tem que É, ter clareza. Você tem que ter clareza onde você quer chegar, mas a partir do momento que você colocou isso na sua frente, você tem que se perguntar, poxa, os meus pontos fortes estão alinhados com esse desejo? Se não, isso pode virar um ótimo hobby para você. Então eu posso jogar bola à vontade para me divertir, mas eu não vou ser um jogador profissional. Eu preciso entender, eu sou bom em quê? No meu caso, eu sou bom em ensino, eu sou bom em liderança, eu sou bom em comunicação. Esses são meus pontos fortes. Então, a partir daí, dá para ser palestrante? Poxa, dá para ser instrutor? Dá para dar treinamento? Dá. Por quê? Porque está alinhado com os meus pontos fortes. Então, precisa ter clareza onde você quer chegar. Mas precisa ter clareza de quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos para poder ter certeza que você está indo na direção certa. Senão, você nunca vai ser excelente naquilo. Você precisa juntar essas duas coisas para que você saia da média. O Jack Welch fala muito sobre isso, né? Ele fala de get out of the pile, sai da pilha, né? Sai do bolo. Para você deixar de ser mais um, você precisa alinhar o seu propósito com os seus pontos fortes. Aí você pega os seus pontos fortes, desenvolve ele numa escala absurda e se torna referência naquilo. É mais ou menos assim. Se eu, na minha época de escola, era muito bom em matemática, por exemplo, e fraco em química, e essa era uma realidade, qual a chance de eu ser um químico quando eu crescer? Muito pequena, não é a minha área de ponto forte, mas é muito provável que eu seja bom em matemática, que eu seja ligado à área de exatas. Então, poxa, eu já gosto de matemática e eu sou bom nisso. Então, eu vou investir nisso e virar uma referência naquilo que eu gosto e sou bom. Quando eu junto essas duas coisas e invisto tempo nesse crescimento, aí eu consigo sair do bolo e me tornar alguém diferenciado no mercado que vai ser bem remunerado por isso. Vou fazer algo que eu gosto, que eu sou bom e vou ser bem remunerado por isso. E é aí que a gente chega no ponto que a gente gostaria. Então, esse processo de autoconhecimento ele é muito importante. Mas como você falou, Márcia, tem que estar disposto a perguntar às pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes você está achando que você é muito bom naquilo, que você é um fera, né? E tá igual o pessoal indo lá no campeonato do The Voice, lá no processo seletivo do The Voice, do American Idol, e passando vergonha, cantando completamente desafinado, achando que está abalando. Então, precisa ter
esse cuidado. Então, para isso, você precisa passar o quê? Por momentos principalmente de reflexão. E esse é um outro momento. Então, é intencionalidade, autoconhecimento, agora reflexão é o terceiro ponto. E quando eu falo de reflexão, eu falo que você precisa de tempo e local para parar e refletir. Diariamente. Se você faz isso anualmente, você passou muito tempo. E é bom até que você faça anualmente. Normalmente a gente gosta muito de fazer isso no final do ano, né? Poxa, que metas que eu bati, o que eu atingi. Isso é legal. Mas não espera chegar no final do ano, que para usar o exemplo da escola de novo, é como se você esperasse chegar no final do ano para descobrir que reprovou para ir querer fazer alguma coisa. Aí já não dá mais tempo, aí você já reprovou. Então, faça reflexões diárias sobre o que eu fiz hoje, dessas ações, o que me aplaudiria, né? O que falaria, poxa, está no caminho certo, foi legal, o resultado foi positivo, investe no crescimento disso. E o que foi ruim? O que precisa mudar? O que eu fiz que eu faria diferente que, poxa, essa ação não funcionou, não deu certo. Então, esse processo de reflexão, ele é muito importante no seu processo de desenvolvimento e de autoliderança. Você precisa estar o tempo inteiro revisando se, poxa, meu dia hoje foi produtivo de acordo com os objetivos que eu tracei lá na frente, né? E é legal a gente usar essa ideia de objetivos não só para o propósito de vida. Às vezes eu quero perder 5 quilos. O que eu fiz hoje, aí entra a minha reflexão, o que eu fiz hoje me aproximou ou me afastou desse meu objetivo? Se você revisita isso o tempo inteiro, fica muito mais fácil de você se desenvolver em direção ao seu objetivo. Então, tenha objetivos claros, não só propósitos de vida, mas objetivos pessoal, profissional, espiritual, de relacionamentos, de amizades, familiares. Tenha seus objetivos claros. E aí, reflita todo dia se você está desenvolvendo na direção desses objetivos. Nossa, Ricardo, mas é muita coisa para eu gerenciar. E aí, como é que eu faço? Aí, trabalho, família, casamento, e agora todo mundo junto, e aí os ânimos ficam ainda mais à flor da pele. Como é que eu faço? Gente, pensa muito dessa forma, tá? Você vai estar o tempo inteiro fazendo malabarismo com várias bolas. A bola do trabalho, ela é uma bola de borracha. O que eu quero dizer? Se ela cair, dá para pegar de novo. Mas a bola da saúde, por exemplo, ela é de vidro. Se ela cair, ela pode trincar. E ela pode chegar ao ponto até de quebrar e acabou. Perfeito. Então, cuidado com o que você prioriza na hora de fazer esse malabarismo. Tem bolas que dá para cair e pegar de novo. Tem bolas que não dá para deixar cair. Então, tem esse cuidado dentro desse processo. E a verdade é que você nunca vai conseguir dar 100% de atenção a todas as áreas ao mesmo tempo. O que você não pode é deixar uma área desatendida por muito tempo. Tá? Às vezes é comum você estar num ritmo muito extremo e você pode chegar para sua família, olha, meus próximos 15 dias vão ser muito extremos, eu estou com uma série de demandas, eu preciso entregar isso tudo, eu preciso da compreensão de vocês, que eu vou mergulhar esse trabalho aqui durante esses 15 dias. Mas passou os 15 dias, desacelera o trabalho e acelera na família, para você gerar compensação em relação a isso. Então, cuidado com esse malabarismo, é muito importante para a gente não se perder. Porque às vezes a gente acaba indo só para o profissional, trabalho, e acaba esquecendo o resto. E aí você não vai ser feliz, não vai ser realizado em função desse desequilíbrio. Cuidado. Então, traça objetivos para várias áreas da sua vida. Né? Eu, antes de entrar na live aqui, eu estava jogando bola com o Rafa, com meu filho de 4 anos. Uma correria 2 aqui, quase que eu entrei suado aqui na live, fui lá, dei uma secada na tela, troquei a camisa. Mas por quê? Porque eu estava investindo em tempo com ele. Então é importante... Qualquer coisa, traz o Rafa na próxima. Vamos trazer o Rafa para... A família é uma bola de borracha, cara. Você tem de vidro. Você tem que estar ali com ela o tempo inteiro. É prioridade. Prioridade. Acho que a família é que te alimenta para todo o resto, né? Com certeza. Hoje, meu maior motivador de tudo é meu filho. O que me faz não desistir, uma das coisas que mais me leva a não desistir, a persistir, a correr atrás, é por ele, né? É querer desenvolvê-lo, enfim, e dar oportunidades bacanas para ele. Então, isso é muito importante. E para te ajudar nesse processo, um dos grandes desafios que eu vejo é o de criar novos hábitos. Né? Eu tenho lido muito sobre hábitos ultimamente e é um ponto fundamental. Por quê? A nossa capacidade consciente, comparada à nossa capacidade subconsciente, é muito pequena. É muito pequena. É mais ou menos assim, quando você começa a aprender a dirigir, por exemplo, no começo você fica cansado, né? Embreagem, passa marcha e acelera e tal, e presta atenção, e olha o sinal, e olha o trânsito, e olha... É um monte de informação. Por que é tão cansativo? Porque você está comandando aquilo no nível do consciente. Você precisa estar prestando atenção. Depois aquilo chega num ponto, por repetição, que aquilo vai para o subconsciente. Aí você não sabe nem como é que você saiu de casa e chegou no trabalho, você não sabe nem que caminho você pegou.
Por quê? Por que foi tão leve? Porque o seu subconsciente comandou toda aquela operação. E a sua capacidade de processamento no subconsciente é muito superior à sua capacidade do consciente. Então, por isso, não te cansou. Então, qual que é o nosso desafio para se liderar muito bem? É ter clareza quais são os hábitos que eu quero ter. Porque quando eu consigo definir esses hábitos e trazer esses hábitos para o nível do subconsciente, esses hábitos entram no piloto automático e eles não me cansam mais. Então, isso é muito legal. Agora, por que eu vejo tanta dificuldade? Principalmente por causa de ambiente. Um dos pontos-chave, são vários, mas um deles, para você criar bons hábitos, é você criar um ambiente adequado para realização daquele hábito. Né? Criar uma rotina e um ambiente adequado. Então, normalmente você está acostumado a trabalhar na empresa. Então, quando você chega na empresa, você está no escritório, você está na frente do seu computador, está todo mundo trabalhando, e aquele ambiente te facilita trabalhar. E, de repente, você não tem um escritório em casa. Então, quando você chega em casa, de repente, você vai trabalhar na sua sala. Só que a sua sala, normalmente, é onde você senta para relaxar e assistir Netflix. O seu cérebro está condicionado que quando você senta ali, é momento de relaxar, é momento de assistir televisão, enfim, de assistir uma série, esse é o momento de brincar com seu filho. Então, quando você senta ali para trabalhar, o seu cérebro imediatamente traz uma nova... Opa, não, aqui, agora é hora de relaxar, não é hora de trabalhar. Sua produtividade despenca. Então, tem um desafio bacana para você que está aí de home office hoje, é criar ambientes dentro da sua casa para trabalhar. Então, por exemplo, no meu caso, todas as minhas lives foram feitas aqui onde eu estou aqui. Eu estou na minha área externa, eu estou aqui na área dos fundos, aqui da minha casa no quintal. Então, eu sempre faço live aqui. Então, eu sentei aqui, já tem a posição que eu estou botando sempre o computador do meu lado, o celular está na minha frente, meu copo com água está aqui do lado. Já criei um ambiente que está na minha rotina. Mesmo quando eu estou só produzindo, eu sento sempre no mesmo lugar da mesa para poder produzir. Então, já acostumou, na hora que eu sento ali, eu sei que eu estou trabalhando. E aí, puf, desliga e bora trabalhar. Entendeu? Então, você criar os ambientes adequados dentro da sua casa para poder fazer A, B ou C, te ajuda a transformar isso no hábito. E o hábito vem pelo quê? Ele vem ou por repetição, ou o aprendizado aí vem por forte emoção. Então, se você repete, daqui a pouco o seu cérebro, sem você fazer isso em nível consciente, sabe? Sentei aqui, tá na hora de trabalhar. Desliga pro resto, foca, concentra e vamos produzir. Então, isso ajuda bastante, tá? Então, tornar o bom hábito visível é muito bom. Tornar o hábito ruim invisível a você é muito interessante. Então, são coisas que você vai facilitando para poder se liderar melhor. Isso serve, por exemplo, para você se liderar bem, para a gente pegar um outro viés, a sua alimentação. Se você abre a geladeira, aí tem lá uma barra de chocolate, uma garrafa de Coca-Cola, você vai pegar o que está na frente. Agora, se você abre a geladeira, tá lá a maçã, a fruta, enfim, as comidas saudáveis é o que está na sua frente, é o que está visível, a chance de você ser consistente nesse hábito saudável é muito maior. Então, deixa tudo que é bom para você, que você definiu lá no nosso primeiro tópico, que foi de intencionalidade, tudo que você decidiu lá, coloca tudo isso muito visível para você e de forma muito atraente. E crie formas de recompensar isso. Entendeu? Lógico, se seu objetivo é perder peso, não adianta querer compensar a 1 hora de exercício que você fez com uma barra de chocolate. Não é disso que eu estou falando. Mas fazendo alguma coisa que você goste e você faz um trabalho de acumulação de hábito. Por exemplo, eu estou adorando uma determinada série de Netflix. Beleza. E eu quero emagrecer. Vamos supor que seja esse meu objetivo. Eu estou com dificuldade de me autogerenciar, me autoliderar nesse processo. Ok, condição, regra do jogo. Eu só assisto um episódio depois de meia hora de exercício. Só pode assistir o episódio depois de meia hora de exercício. Entendeu? Então você acumula hábitos e gera certas ancoragens que vão te ajudar a ser consistente nesse processo. O cérebro adora, né? Recompensas. Exatamente, o cérebro adora. Por que às vezes é tão difícil a gente ser consistente e criar esses hábitos? Porque a gente quer a recompensa na hora. E o bom hábito, normalmente ele te dá a recompensa a longo prazo. O hábito ruim, normalmente ele te dá uma recompensa imediata, enquanto o bom hábito te dá uma recompensa a longo prazo. Por isso é tão difícil ser disciplinado nesse processo, né? Ou seja, se eu fosse um fumante, por exemplo, fumar o cigarro agora me dá a sensação de alívio de tensão agora. Porém, parar de fumar, que é o bom hábito,
vai me dar um resultado daqui a 15, 20 anos que eu não vou ter um câncer de pulmão. Então é longo prazo, eu quero o prazer agora. Então por isso é legal você criar alguns mecanismos de recompensa imediata para os bons hábitos. Isso te ajuda no processo a ser melhor líder de si mesmo, tá? Isso pensando em bons hábitos. Mas ainda pensando em consistência, gente, eu tenho uma percepção que nada é mais forte e mais poderoso para você ser consistente nesse processo de autogestão, que é uma boa lista de porquê. Por que que você quer fazer aquilo que você se predispôs a fazer? Quanto maior for a sua lista de porquê, maior a chance de você ser consistente nessa autoliderança. Então, deixa eu dar um exemplo bem simplório aqui, só para que essa lista fique clara para você. Eu tenho 12 anos de casado, casamento estável, pai de um menino de 4 anos, a gente não quer outro filho, a gente viaja, tem uma vida ótima. Aí vamos supor que o meu objetivo seja emagrecer. Ricardo, por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar mais bonito. Qual a chance de eu ser consistente? É pequena. Então, botei na minha lista de porquê. Porque eu quero ficar mais bonito. Segunda lista. Aí, vamos para mais um porquê. Eu quero emagrecer porque eu tenho um histórico de pressão alta. E se eu fico com sobrepeso, minha pressão aumenta, tem que tomar remédio e tal. Aumentou a chance de eu ser consistente? Aumentou, porque agora eu tenho um porquê a mais. Só que, além disso, eu tenho problema de coluna. Tudo fato real, tá? Eu tenho problema de coluna, eu tive uma fratura na coluna quando eu tinha 12 anos. E se eu ganho peso, meu nível de dor nas costas aumenta muito. E eu não quero sentir dor. Então, aumentou a chance de eu ser consistente? Minha lista está crescendo. Eu tenho o Rafa pequeno, que adora uma espoleta, eu faço muita bagunça, brinca, corre, pula. Se eu tiver com sobrepeso, eu não vou conseguir brincar com o Rafa. Aumentou mais ainda a minha lista do porquê. Maior a chance de eu ser consistente e não deixar meu peso subir. Imagina que tudo isso aqui que eu falei para vocês aqui é verdade. Agora imagina se um médico vira para mim e fala: Ricardo, se você não perder 5 quilos no próximo mês, você morre. Você vai morrer. É fato. Qual a chance de eu ser consistente em perder peso? Agora passou a ser, eu vou perder de qualquer jeito, porque virou alguma coisa muito séria. Ou seja, quanto maior é a sua lista de por que você quer fazer alguma coisa, maior a chance de você ser consistente. Então tem alguma coisa que você está fazendo, que você está querendo fazer, e que você começa, e você não é consistente nesse processo, você não está conseguindo se liderar, coloca uma lista no papel de por que você quer fazer aquilo. Quanto maior for essa lista, bota lá 5, 10, 15, 20 itens do porquê que eu quero fazer aquilo. Quanto maior for essa lista, maior a chance de você ser consistente e ser bom líder de si mesmo. E lembrando, gente, essa consistência vai te dar credibilidade, aumenta a sua influência. Se você promete que vai fazer uma dieta, por exemplo, e não faz, a sua equipe, se você é líder de equipe, olha para você e fala: o cara promete e não cumpre, fala que vai fazer as coisas e não faz, seu poder de influência e seu poder de liderança naturalmente cai. Então, por isso tão importante ser consistente em todas as áreas da sua vida, porque vai te gerar credibilidade. E um outro ponto que, ao meu ver, é fundamental nisso, é o tipo de relacionamento que você tem. Com quem você conversa. A gente está em tempo de isolamento. Fora de tempo de isolamento é mais fácil perceber isso. Deixa eu usar de novo o exemplo da dieta. Se eu quero emagrecer e ando com gente que só come pizza e hambúrguer, vai ficar muito difícil de emagrecer. Então, se você quer se liderar numa determinada direção, você quer ser um palestrante, Por exemplo, para usar aqui a gente que está fazendo o curso da Tati. Eu quero ser um palestrante de sucesso. Com quem que eu tenho que trocar ideia? Com palestrantes, com pessoas que estão crescendo na mesma direção que você. Só que esse processo muitas vezes é doloroso, porque você vai começar a se afastar de pessoas que você estava acostumado, que você conversava muito, investia muito tempo na vida dessas pessoas, mas às vezes são pessoas que só querem falar mal dos outros, só querem ficar fazendo fofoca, só quer desperdiçar tempo, não quer estudar, não sabe nem qual foi o último livro que leu, não sabe nem qual foi o último curso que fez. Então, se é com essas pessoas que você está trocando, você não vai chegar no seu objetivo. Então você precisa ter clareza de que tipo de pessoa você se relaciona. Eu lembro de uma aluna que eu tive, que ela fez um curso de autoliderança comigo e ela optou por
diminuir o tempo dela com a família não o esposo, a família mãe e irmãs. Ela tinha o hábito de sair do hospital onde ela trabalhava, foi uma turma que eu fiz dentro do meu hospital. Ela saía do hospital e todo dia ela passava em casa. Chegava lá, era só fofocaiada e falando mal dos outros, a mãe e as irmãs. E ela percebeu isso e falou, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. E aí ela começou a diminuir. Depois eu voltei para dar uma outra palestra nesse hospital, e aí ela veio conversar comigo, nossa, Ricardo. Então ela optou por diminuir o convívio com a família dela, no caso das irmãs, para poder aumentar a qualidade dela. E ela deu um salto profissional, um salto de qualidade de vida depois que ela fez isso. Estou falando que você não precisa eliminar ninguém na sua vida, mas a sua rotina precisa ser intencional no meio de pessoas que querem crescer como você quer crescer, que quer se desenvolver. Isso vai criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, tá certo? Porque você tentar crescer, você quer mudar, mas você não muda o seu ambiente, o seu crescimento vai ser lento e difícil. Se você não quer mudar, mas o seu ambiente você conseguiu mudar, está no meio de pessoas que estão voando, mesmo você não querendo mudar, seu crescimento também vai ser lento, porém ele vai ser menos difícil. Ou seja, você vai ser meio que arrastado ali pelo pessoal, não vai sofrer, e você vai acabar aprendendo muita coisa nova e vai crescer ali por ser arrastado pela correnteza. Agora, se você muda você mesmo... Oi? Uma coisa que eu sempre, desculpa fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, que às vezes o ambiente que ela convive ali, a casa, né, a família, não tem ali não existe aquele ambiente que ela precisa para crescer. As pessoas têm vontades totalmente incongruentes, mas tudo bem. Ela vai se isolar um pouquinho, mas ela pode buscar, às vezes não tem amigos que queiram a mesma coisa também na cidade, mas pode buscar na internet cursos, grupos, masterminds, mentorias, com pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Porque é uma forma de estar convivendo com essas pessoas, né? Só que no ambiente online. Exato, exatamente. Essa é a lógica. Então, se você muda você mesmo e muda o seu ambiente, você acaba tendo um crescimento extremamente acelerado e vai ter um resultado muito mais interessante. Então, o desafio é mudar você mesmo e criar um ambiente, mudar o seu ambiente caso ele não seja favorável. Então, o quarto ponto aqui foi criar bons ambientes aí para você ser consistente. E o último ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês para a gente ir para as perguntas, pensando em autoliderança, é sobre solução de problemas. Porque, querendo ou não, se você é um líder, você está talvez aí dentro de casa com uma série de problemas e você precisa lidar com esses problemas. Duas palavras que eu quero que você leve para casa hoje, para poder você construir um mindset correto para se desenvolver na direção correta. Primeira palavra é criatividade. Ricardo, eu não sou criativo. Todo mundo é criativo. Só que você é criativo naquilo que você é bom. Né? Se você vai, Ricardo, eu sou criativo, por exemplo, fazer uma pintura, um quadro. Não, aí eu não sou criativo. Eu sou péssimo em artes manuais, em coisas do gênero. Mas eu sou criativo para resolver problema, por exemplo. Eu tenho muita facilidade de dissociar, olhar o big picture, ter a visão macro e criar soluções para desafios. Por que eu sou criativo? Porque está alinhado ao meu ponto forte. Então, naquilo que você é bom, ali você é criativo. Isso é um fato. Então, o que eu penso em ser, quando eu falo em ser criativo, em termos de liderança e autoliderança, enfim, é acreditar que para todo problema tem uma solução, tem uma resposta. Eu posso não saber qual é essa resposta ainda, eu posso não ter essa resposta hoje, mas eu sei que ela existe. Então eu não vou parar. Então, para todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Tem sempre uma resposta, tem sempre uma resposta. Quando eu não desisto disso, é a hora que eu começo a ter ideias inovadoras, quando eu começo a descobrir coisas novas e eu vou atrás até achar uma solução. Isso é uma prática legal, inclusive, para você fazer com a sua equipe. Se você tem equipe, você falar para ela, olha, não me venha com nenhum problema se você não me trouxer soluções. Porque aí você força a sua equipe a pensar de forma criativa para criar soluções para cada problema. Então, o primeiro ponto, primeira palavra, criatividade. A segunda é flexibilidade. Quando eu falo de flexibilidade, o que eu estou falando? De que para todo problema tem mais de uma solução. Para todo problema tem uma solução, tem jeito, e para todo problema tem mais de uma solução. Quando você começa a se forçar a pensar pelo menos 2, 3, 4 opções para cada problema, é quando você de fato pensa fora da caixa. É quando você sai do óbvio. Porque quando você pensa na primeira solução, você pensou o que provavelmente qualquer pessoa pensaria.
Você criou a solução que provavelmente qualquer empresa ou qualquer líder criaria. Quando você se força a pensar numa segunda solução para o mesmo problema, numa terceira solução para o mesmo problema, é aí que você de fato sai da caixa. É aí que você de fato tem um pensamento inovador. Às vezes não vai ser a terceira, às vezes tudo bem, vai ser a primeira. Talvez vai ser uma mistura de segunda ou terceira solução, uma mistura delas que vai criar a solução ideal. Mas enquanto você estiver parando na primeira solução para um problema, você vai estar muito limitado e vai estar pensando pequeno. Então, para todo problema tem uma solução e para todo problema tem mais de uma solução. E eu te incentivo a fazer isso, inclusive, com a sua equipe. Force a sua equipe a trazer, olha, quando você for me trazer um problema, me traga pelo menos 3 soluções. Você começa a forçar a sua equipe a pensar de forma criativa. E para isso tem um ciclo, mais uma ferramentazinha que eu quero deixar aqui para vocês, além daquela da consistência. O ciclo do sucesso, vamos dizer assim. Quando você vai tentar uma solução nova, beleza, vamos aplicar essa solução aqui para ver se a gente resolve esse problema. Então, você está na fase de teste. Então, o primeiro ponto é, eu testo aquela hipótese e aquela solução. A primeira tentativa vai funcionar? Provavelmente não. Então, quando você testa, o que vai acontecer em seguida é, você vai falhar, vai dar errado. E tá tudo bem. A falha, gente, o erro, ele não é o oposto do sucesso. Muito pelo contrário. O erro faz parte do processo do sucesso. Ninguém chega ao sucesso sem falhar. Só não falha quem não está fazendo nada. Então, se você quer se liderar em direção ao seu sucesso, prepara para falhar muito. Faz parte do jogo. E tá tudo bem. Se você não está falhando, aqui é o problema. Falha rápido, aprende rápido e segue em frente. Então, eu testo, eu falho. O problema de muita gente é que eles ficam testa, falha, testa, falha, testa, falha. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Vamos lá, nota 10 de resiliência, nota 10 de persistência e uma nota não muito alta para inteligência. Porque se você testou, falhou, você precisa aprender alguma coisa com isso. E esse é o terceiro ponto. Testo, falho, aprendo. Então eu preciso tirar uma lição prática. Tentei uma hipótese, não deu certo? Por que não deu certo? O que deu de errado? Por que não funcionou? Eu preciso tirar uma lição prática disso. Adianta só tirar a lição prática? Também não. Tirei uma lição prática, eu preciso implementar uma melhoria. E esse é o quarto ponto do ciclo. Então eu testo, falho, aprendo e aí eu faço uma melhoria. Eu melhoro. E aí, por fim, eu recomeço. Aí eu vou tentar de novo. Então eu testo, falho, aprendo, melhoro, recomeço. Testo, falho, aprendo, melhoro, recomeço. Ricardo, quantas vezes eu vou ter que gerar esse ciclo? Adivinha? Quantas vezes forem necessárias. Pode ser que na primeira você acerte. Muito pouco provável. Talvez na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª, na 20ª. A questão é, se você tem clareza do seu propósito, isso está alinhado com os seus pontos fortes, é aquilo que você ama fazer e você é bom naquilo, é uma questão de tempo até você acertar. Né? A gente gosta muito da história de Thomas Jefferson, lá, né, que inventou a lâmpada e tal. Porque ele tentou mais de 1000 vezes para conseguir. Por mais de 1000 vezes ele estava lá, testa, falha, aprenda, melhora e recomeça. Testa, falha, aprende, melhora e recomeça. Ele girou esse ciclo mais de 1000 vezes até atingir o objetivo dele. Mas ele tinha certeza que para todo problema tem uma solução. E tem mais de uma. E hoje a gente sabe que tem mais de uma. Tem a lâmpada incandescente, tem a lâmpada fluorescente, tem a lâmpada de LED. Ou seja, foram criando novas soluções para o mesmo problema. Né? Continuaram inovando em cima daquilo. Tá certo? Então sempre lembra desse ciclo do sucesso para você não desistir e se manter focado na sua autoliderança para poder você chegar aonde você quer, baseado lá no nosso primeiro conceito, que foi o da intencionalidade. Tá certo, pessoal? Essa era a sequência que eu queria compartilhar com vocês hoje. Lógico que a autoliderança é um conteúdo super amplo, né? A gente pode falar de dor, a gente pode falar de projeto, né? de ter sistemas de crescimento, a gente pode falar de contribuir com as outras pessoas. Tem todo um universo e dentro do meu curso eu aprofundo cada um desses conceitos, mas são vários conceitos, né? Mas eu espero que isso tenha dado uma clareada aí para vocês de como se liderar e criar hábitos saudáveis durante esse período de quarentena, que você pode, super aproveitar, até para você que de repente não está podendo trabalhar na sua empresa tradicional, às vezes é a grande oportunidade para você desenvolver o que ama. Né? Porque o ritmo está reduzido, a empresa está fechada ou está home office.
é a hora para você aproveitar essa oportunidade e desenvolver aquilo que você ama e testar. Aí lembra que vai falhar, e você vai aprender, vai melhorar e vai recomeçar. E faz isso. Vai ser a rota que vai te trazer a realização e felicidade que você sempre sonhou. Exato. Né? Então aproveita agora, né? É isso aí. Então, assim, Ricardo, as perguntas que eu tinha aqui, eu acho que você respondeu todas. Que bom. Eu segurei o você ia tempo falando. aí. Não, porque eu coloquei uma caixinha no meu stories, aí as pessoas fizeram as perguntas. Aí você ia falando, eu ia olhando aqui do lado. Pronto, isso aqui tá respondida. Aí você ia, pronto, respondeu. Mas de qualquer forma, eu vou pegar o que você falou e eu vou responder lá nas caixinhas depois. Mas eu prefiro aproveitar para ver se a turma que tá aqui tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta. Ó. Aqui, ó. E quando você é bom em algo que não te brilha os olhos? Eu achei legal essa pergunta, né? Porque você falou que precisa ser bom e meter bronca naquilo, né? Bom e ser feliz naquilo que faz. Aí ela perguntou, por quê? E se eu for boa, mas não brilhar meus olhos? Eu achei interessante essa pergunta. Legal, excelente pergunta. Existe a realidade, às vezes, de você usar algo para ser meio para um fim. Então, às vezes, é bom refletir sobre isso. Por exemplo, eu já tive alunos que viraram para mim e falaram assim, Ricardo, eu sou bom nisso, mas minha paixão mesmo, por exemplo, é quando eu vou para a África e eu passo minhas férias na África cuidando de criança, assim, assim, assado. Mas não dá para ganhar dinheiro com isso, tal, mas eu sou bom em tal coisa. Às vezes, aquilo que você é bom pode ser um meio para atingir um fim, dependendo do cenário. Mas busque sempre encontrar coisas que você ama e que você é bom naquilo. Aí você encontra propósito e realização. Quer dizer que é para você abandonar tudo que você é bom? Não, não precisa. Como é que você pode usar aquilo que você é bom para alavancar aquilo que você ama? Você pode utilizar dessa facilidade para alavancar. Por exemplo, a minha paixão é ensino. Eu amo estar num palco, eu amo ensinar, eu amo compartilhar. Mas eu sou bom em gestão. Lembrando que liderança é influência, gestão é processo. Mas eu sou bom em manter a empresa rodando bonitinha, redondinha, a coisa acontecendo, os processos redondos. É o que eu gosto de fazer? Não. Eu, por mim, vai chegar ao ponto que eu vou contratar um gerente, botar lá na empresa e eu vou cuidar só da parte de relacionamento, da palestra e da treinamento. Mas eu sou bom nisso. Então, eu uso isso para alavancar aquilo que eu amo. Entendeu? Então, você usa esse ponto forte para ajudar você a chegar mais rápido para fazer aquilo que você de fato ama fazer. Não precisa abandonar. Mas use isso como um potencializador e não como destino final daquilo que você faz. Porque senão você vai ficar muito frustrado nesse processo. Tá bom? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós temos só mais 5 minutinhos para o Instagram encerrar aqui. Se alguém quiser deixar mais alguma pergunta aí, tá? Para o Ricardo. Enquanto isso, eu já vou agradecendo o Ricardo aqui, a participação dele. Muito obrigada mesmo, eu amei. Eu aprendi muito com você hoje, muito, 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 amei. Foi incrível a sua disponibilidade, a sua entrega. Perfeito, Ricardo. Te desejo um mega sucesso, você sabe disso, vai arrasar, né? Sempre aí no seu sonho, no seu objetivo, no seu propósito, né? E com certeza não vai dar outra, tá? Gente, deixa uma pergunta aí pro Ricardo, tá? Você quer fazer alguma consideração final, Ricardo? Quero sim, Márcia. É só pedir para quem está assistindo, quem passar por essa live agora ou depois, não sei se a Márcia vai deixar gravada, mas depois dá uma olhadinha no meu perfil. Se você quer aprender principalmente sobre liderança de equipe, autoliderança, entra lá, @RicardoRestel, Restel com 2 S's. E todo dia eu estou soltando conteúdo meu, conteúdo de John Maxwell. Então é um conteúdo realmente que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida, principalmente nesse tempo de crise, que é ainda mais difícil liderar equipes, porque a gente está distante, a gente não tem aquele tempo de sentar, tomar um cafezinho, bater um papo. Então você precisa criar um cenário um pouco diferente para que isso funcione de forma adequada. Então, segue lá no meu canal, que eu tenho certeza que ao longo dos dias aí você vai receber muita dica que vai agregar bastante valor, né? @RicardoRestel. Coloquei, @Ricardo Restel. Tá certo isso aí, Ricardo? Perfeito, certinho. Tá, beleza. Mas de qualquer forma também tem lá no meu Stories, eu coloquei lá o Insta dele, tá? Sigam ele lá, que muito conteúdo bacana. Eu sempre tô indo lá ver alguma coisa, ele passa muita coisa mesmo. Rapidinho aí, ó, a Márcia. Isso, a Márcia. Não sei se foi você que botou a pergunta aí, não. Do livro. Não, outra pessoa. É outra pessoa, porque o nome é Márcia também.
Tem um livro que eu gosto muito, eu não sei, eu não tenho certeza se ele foi traduzido, tá? Que é o Find Your Strength. Ache suas forças. Joga em inglês. Eu tenho quase certeza que esse livro já foi traduzido, sim. Então, dá uma olhadinha no Google, encontrando seus pontos fortes. Find Your Strength em inglês. O que acontece? Ele não só tem o conteúdo de vários pontos fortes para você identificar, como ele tem um teste. Então você entra, faz o teste e ele mapeia quais são os seus pontos fortes. Então isso é muito legal. Uma outra coisa que eu recomendo muito, que vai te ajudar bastante, é se você puder fazer um teste de análise comportamental. Eu faço esse teste, quem quiser me procura no privado que eu te mando o link para você fazer. Eu faço esse trabalho também. E quando você identifica, né, qual que é o seu perfil comportamental e quais são as qualidades desse perfil, quais são os pontos fortes desse perfil, fica muito mais fácil também de você se acelerar e se desenvolver na direção certa. Descubra, né, seus pontos fortes. Isso, exatamente. Eu acho que já tem na Amazon. Você consegue. Pronto. E aí lá eles têm o teste. E aí lá é incrível. Esse trabalho é muito bom. Ele vale super a pena. Tá certo? Algo mais? Algo mais, gente? Aproveita. Muito bom. Ricardo, valeu, querido. Muito obrigada mesmo, tá? Valeu, Márcia. Até a próxima. Vai querer próxima, gente? Vão querer próxima? Muito obrigada mesmo. Até mais, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu. Vejo vocês na terça-feira no meu aulão do YouTube, tá bom? Beijo. Tchau, Tchau, gente. Valeu, Ricardo. Valeu.